Aí ele continua no capítulo 3 dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Gente, essa aqui é uma lista que Paulo dá no capítulo 3 de 2 Timóteo, que nos faz ter uma certeza de como a Bíblia é atemporal e é inspirada por Deus. Esse homem está escrevendo isso aqui no primeiro século, no ano de 67 ou 68 do primeiro século. Nós estamos lendo em 2020, no século 21, 2000 anos depois, e nós estamos aqui lidando com uma realidade que é nossa. O que Paulo está escrevendo aqui é o que acontece no nosso tempo. Vamos ver de novo para a gente ver essa lista e entender como ela é atual para os nossos tempos. Veja só. Sabes, porém, isso, nos últimos dias, e aqui quando ele fala dos últimos dias, não era uma profecia do fim dos tempos. Eram nos dias posteriores, né? Ele estava dizendo assim: sobrevirão tempos difíceis, né? E é verdade, né? E parece que mesmo sem ele querer ser um profeta, ele foi. E está profetizando o que está acontecendo no nosso tempo. Aí ele diz, ó, pois os homens e as mulheres, claro, homens aqui no sentido antropológico, né? A humanidade, serão egoístas, vou contar, avarentos, orgulhosos, né? Que aqui ele chama de jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, 5, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu contei aqui 12 ou 13, certo? Adjetivos que ele diz aqui de como serão os homens no fim dos tempos. E adjetivos terríveis. Veja, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É o que a gente tem visto hoje, gente. É o nosso tempo de hoje. Está aqui. Esse livro é profético demais para o tempo da gente aqui, né? Aí ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Eram mulheres que tinham naquele tempo que estavam se deixando levar para viver uma vida sem futuro, com um cara sem futuro, né? E aí ele diz assim, e do modo porque Janes e Jambres, não, veja, no 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos são reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Que coisa forte, gente. Veja só, nos últimos tempos, os homens serão todos corrompidos na mente, vai ser reprovados quanto à fé, e a insensatez deles será a todos evidente. Que coisa triste vai ser esse nosso tempo, tem sido o nosso tempo, né? Aí ele começa uma série dizendo agora sobre tu, porém, que é uma forma que ele utilizou aqui de estar falando com Timóteo, e diz aqui dessa forma também. Então ele diz assim, né? No 10, tu, porém, sabe assim, é como se fosse assim, isso tudo que eu estou dizendo vai acontecer, mas você se livra disso. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Ó,
as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Como esse homem sofreu, gente. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amém. Amém. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Lembrem disso, gente. Lembrem disso. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que palavra fantástica. Tu, porém, sabe, Timóteo, ele está dizendo, tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeu, na palavra, e de quem aprendeu, que foi de mim, foi do Senhor que você aprendeu, sabe? E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vem com um texto brilhante para fechar o capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto é clássico, porque ele está dizendo que a Escritura é inspirada por Deus, né? A gente vê aqui a Bíblia falando que ela mesma é a inspiração divina, né? Então, ela é inspirada para quê? Ela é inspirada e útil para o ensino, gente. Ensino, veja, é a educação, né? O ensino, a didaquê, como era chamada. Então, a Bíblia, ela nos ensina, certo? E a educação nos transforma, né? Essa palavra educar vem do latim educare, que significa transformar. Então, ela nos transforma, a Bíblia nos ensina a ser gente e ela transforma a nossa vida. Ela é útil para a repreensão. A Bíblia nos repreende quando nós estamos andando por caminhos errados ou vivendo uma vida de pecado. Para a correção, ela nos corrige. Repreender é poder dizer assim, você está errado, não é isso que Deus tem para você. Corrigir é fazer a gente voltar para o caminho certo novamente, certo? E para a educação na justiça, está nos educando a ser justos, nos transformando para que nós sejamos pessoas justas. Aí ele diz, a fim de que, e essa palavrinha aqui, a fim de que, no grego ela tinha duas versões. A primeira falava de propósito, que era o grego clássico, mas a segunda era uma outra ideia que ela se tinha, era uma ideia de que era o resultado, certo? Era assim, né? A fim de que, rina, no grego, era o resultado, não era o propósito. Então, isso muda muita coisa, porque a gente poderia dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, sabe? E o propósito disso é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E esse a fim de que, e o resultado disso, rina, a fim de que, no grego, o resultado disso, o resultado da Escritura, sabe, nos ensinar, nos repreender, sabe, nos corrigir e nos educar na justiça, nos tornar justos, sabe, o resultado disso é que nós seremos homens de Deus e seremos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Lindo demais, né? Vamos terminar aqui, vou começar o último vídeo com o capítulo 4.